A festa de Purim é uma das celebrações mais alegres do calendário judaico, comemorando a salvação do povo judeu da destruição, conforme narrado no livro de Ester. Esta festa é caracterizada por várias tradições e práticas, algumas das quais têm significados profundos tanto na perspectiva rabínica quanto na cabalística. Aqui estão 10 das principais e mais significativas práticas cumpridas durante Purim, abordando suas implicações rabínicas e cabalísticas. 1. A leitura do Megilat Ester, ou o Rolo de Ester, é um dos pilares centrais da celebração de Purim. Esta tradição envolve a narrativa da salvação dos judeus na Pérsia antiga da conspiração de Haman para destruí-los, graças à astúcia da rainha Ester e a coragem de Mordecai. A leitura é feita 2 vezes durante Purim, na véspera e na manhã seguinte. Ouvir a Megilat Ester é considerado um mandamento, mitvá, para homens, mulheres e crianças aptas a entender a história. Este ritual é repleto de costumes distintos, incluindo o uso de matracas, gragers, pelos participantes para fazer barulho e abafar o nome de Haman cada vez que é mencionado, simbolizando a erradicação do mal. A leitura é um momento de reafirmação da fé e identidade judaicas, relembrando a sobrevivência contra a adversidade através da solidariedade e astúcia. Na visão cabalística, a Megilat Ester contém camadas profundas de significado espiritual. A ausência explícita de Deus no texto é vista como uma alusão à presença oculta divina em todos os aspectos da vida, mesmo nos momentos em que parece estar ausente. Assim, a festa de Purim, através da leitura do Megilat Ester, celebra não apenas a salvação histórica do povo judeu, mas também a fé na providência divina oculta, estimulando a percepção e reconhecimento dos milagres disfarçados no cotidiano. 2. Mishoash Manot, envio de porções, desenvolva. Mishoash Manot, ou o envio de porções de alimentos, é uma prática central durante a festa de Purim, fundamentada na Halachá, lei judaica, e profundamente enraizada na tradição judaica. O objetivo principal deste mandamento é o fortalecimento dos laços comunitários e a promoção da amizade e unidade entre os judeus. Segundo o livro de Ester, 9:22, os judeus são instruídos a fazer dessa data dias de festa e alegria, e de enviar porções um ao outro, e presentes aos pobres. Portanto, cada pessoa deve enviar pelo menos 2 tipos de alimentos prontos para consumo a pelo menos uma pessoa. Esses alimentos devem ser de natureza diferente, como doces e salgados, ou 2 tipos de frutas, e devem ser adequados para consumo imediato, promovendo assim a celebração imediata de Purim. 1. Do ponto de vista cabalístico, o Mishoash Manot tem uma dimensão adicional, simbolizando a interconexão e a unidade entre as almas judaicas. Ao partilhar alimentos, que são necessidades físicas básicas, com outros, estamos também partilhando e fortalecendo laços espirituais. Essa troca de alimentos pode ser vista como uma metáfora para a partilha de energia espiritual e apoio mútuo, destacando a importância da comunidade e da responsabilidade coletiva no judaísmo. A prática reflete a crença cabalística de que atos físicos têm profundas implicações espirituais, e que a bondade e generosidade no plano material podem gerar ondas positivas no plano espiritual, fortalecendo a tessitura do universo. 3. Matanot Laivionim, doações aos pobres. Matanot Laivionim, que significa presentes para os pobres, é um dos mandamentos centrais observados durante a festa de Purim. Este preceito enfatiza a importância da generosidade e do cuidado para com aqueles que são menos afortunados, refletindo o espírito comunitário e a responsabilidade social que permeia muitos aspectos da tradição judaica. Neste dia, os judeus são encorajados a doar dinheiro ou alimentos a pelo menos 2 pessoas necessitadas, assegurando que eles também possam celebrar a festa com alegria e dignidade. Esta prática é considerada uma das mais elevadas formas de caridade no judaísmo, pois além de prover necessidades físicas, também promove a inclusão social e a coesão comunitária. A execução deste mandamento vai além do simples ato de doar, ela manifesta a compreensão de que todos são responsáveis pelo bem-estar um do outro, especialmente em tempos de festividade, garantindo que ninguém seja deixado para trás nas celebrações. Matanot Laivionim reforça a ideia de que a verdadeira alegria vem não apenas de celebrar, mas também de possibilitar que outros celebrem. Na visão cabalística, dar caridade é uma forma de reparar o mundo, tikkun olam, e trazer luz divina para a escuridão, ajudando a equilibrar as forças espirituais e materiais da existência.
Dessa forma, Matanat Laivanin é visto não só como uma obrigação ética e moral, mas também como um ato espiritual que tem o poder de elevar tanto quem dá quanto quem recebe, fortalecendo os laços dentro da comunidade e com o divino. 4. Seudat Purim, Banquete de Purim. Seudat Purim, o Banquete de Purim, é a festa que constitui o ponto culminante das celebrações de Purim. Este banquete festivo é realizado durante o dia de Purim, após a realização dos outros mandamentos associados à festa, como a leitura do Megilat Esther, o envio de porções de alimentos, Mishosh Manot, e as doações aos pobres, Matanot Laevionim. A Seudat Purim é uma expressão de alegria e gratidão pela salvação do povo judeu da trama de Haman, conforme narrado no livro de Esther. Características da Seudat Purim. 1. Alegria e celebração ***** A atmosfera do banquete é de grande alegria e celebração. É um momento para se reunir com a família, amigos e membros da comunidade para celebrar a sobrevivência e a força do povo judeu. 2. Comidas e bebidas tradicionais. As mesas são fartamente servidas com comidas e bebidas. Entre os alimentos tradicionais está o amantachem, osneiama em hebraico, um biscoito em forma de triângulo recheado, que simboliza as orelhas ou o chapéu de Haman, o vilão da história de Purim. Bebidas alcoólicas, especialmente o vinho, são consumidas, seguindo a tradição de se alegrar até que não se possa mais distinguir entre maldito seja Haman e bendito seja Mordecai. 3. Vestimentas e disfarces. É comum as pessoas se vestirem com trajes festivos ou se fantasiarem, o que adiciona um elemento de diversão e transformação à celebração. Este costume reflete os temas de Purim de inversão e a ideia de que as aparências podem ser enganosas. 4. Cânticos e orações de agradecimento. Além da comida e da bebida, a Seudat Purim é acompanhada por cânticos, orações especiais e agradecimentos pela salvação do povo judeu. Significado cabalístico. Na visão cabalística, a Seudat Purim é vista como uma oportunidade para trazer santidade ao físico e elevar a matéria ao espiritual. Através do ato de comer, beber e celebrar com intenção sagrada, os participantes podem conectar-se com a energia de milagres ocultos de Purim e infundir sua existência material com uma dimensão espiritual mais profunda. O banquete se torna um ato de transformação e elevação espiritual, reafirmando a presença constante do divino no mundo e a capacidade de superar as adversidades através da fé e da alegria. 5. Disfarces e máscaras. O uso de disfarces e máscaras é uma das tradições mais coloridas e distintivas de Purim, transformando a festa em uma celebração vibrante e cheia de alegria. Este costume tem várias camadas de significado e origens que são tanto históricas quanto simbólicas. Origens e significados. 1. Inversão de papéis. Purim é uma festa que celebra a reversão de destinos, onde o que parecia ser um decreto mortal contra o povo judeu transformou-se em sua salvação. Disfarçar-se reflete esse tema de inversão e mistério, simbolizando como as aparências podem enganar e como a verdadeira natureza das coisas pode estar oculta sob a superfície. 2. O miste, ou festa com fantasias na tradição rabínica, é considerado uma forma de expressar a alegria e a gratidão pela salvação do povo judeu durante Purim. Vestir-se com trajes extravagantes e fantasiosos é uma maneira de destacar a natureza festiva da ocasião e celebrar a vitória sobre os inimigos. Além disso, a tradição rabínica enfatiza que a ocultação do divino na história de Purim sugere a importância de olhar além das aparências e reconhecer o papel de Deus mesmo quando ele não está explicitamente presente. Portanto, as fantasias durante Purim podem simbolizar essa ideia de ocultação divina, convidando os participantes a refletirem sobre o significado mais profundo dos eventos de Purim enquanto celebram com alegria e criatividade. 3. Perspectiva cabalística. Na visão cabalística, o miste durante Purim é considerado uma expressão da capacidade humana de transcender as limitações da realidade material e conectar-se com a espiritualidade mais elevada. Vestir-se com fantasias pode ser visto como uma representação simbólica da alma humana se desprendendo das restrições do corpo físico e revelando sua verdadeira essência espiritual. Além disso, a Kabbalah ensina que o ato de se fantasiar durante Purim pode ajudar a despertar potenciais ocultos e revelar aspectos mais profundos da personalidade de uma pessoa. Portanto, o miste na visão cabalística não é apenas uma celebração externa, mas também uma oportunidade para uma transformação interior e uma conexão mais profunda com o divino. Tanto na perspectiva rabínica quanto na cabalística,
O miste durante Purim é uma prática significativa que promove a alegria, a criatividade e a reflexão espiritual. É uma oportunidade para os participantes expressarem sua gratidão pela salvação do povo judeu, enquanto se conectam com os aspectos mais profundos da história de Purim e da espiritualidade judaica. 6 Ta'anit Esther. O jejum de Esther é observado por algumas comunidades judaicas no dia anterior a Purim. Essa prática tem origens tanto na tradição rabínica quanto na cabalística, cada uma oferecendo sua perspectiva única. 1. Perspectiva rabínica. De acordo com os comentários rabínicos, o jejum de Esther é uma forma de lembrar o sofrimento e a angústia enfrentados pelo povo judeu durante o período de perigo descrito no livro de Esther. Esther, a heroína da história, jejuou antes de se apresentar ao rei Assuero para interceder em nome de seu povo. Portanto, seguindo seu exemplo, os judeus jejuam em antecipação ao milagre que ocorreu em Purim. Esse jejum é visto como uma expressão de arrependimento, reflexão e preparação espiritual para a celebração da festa. 2. Perspectiva cabalística. Na tradição cabalística, o jejum de Esther é considerado uma oportunidade para elevar-se espiritualmente e purificar-se antes da revelação da luz divina que ocorre durante Purim. A Cabalá ensina que os dias de jejum são momentos de introspecção e retiro dos prazeres físicos, permitindo que a alma se eleve em conexão com os níveis mais elevados de consciência espiritual. Ao jejuar em Ta'anit Esther, os praticantes buscam purificar-se e preparar-se para receber as bênçãos especiais de Purim, que são consideradas uma manifestação intensificada da luz espiritual. Assim, tanto sob a perspectiva rabínica quanto cabalística, o jejum de Esther é uma prática que combina aspectos de reflexão espiritual, identificação com o sofrimento do passado e preparação para a celebração da salvação e alegria que marca a festa de Purim. 7. Relacionado à alegria e regozijo em Purim, é fundamental tanto nas tradições. Aqui está uma abordagem que une essas perspectivas. 1. Perspectiva rabínica. Os comentários rabínicos enfatizam a importância da alegria e do regozijo durante Purim como uma expressão de gratidão pela salvação do povo judeu. O livro de Esther narra a reviravolta milagrosa dos acontecimentos, onde o povo judeu foi salvo da aniquilação iminente. Nesse contexto, a alegria é vista como uma resposta alegre e reconhecida à intervenção divina em favor do povo escolhido. A celebração através de festas, banquetes, música e dança é incentivada como uma forma de demonstrar a gratidão pela salvação e fortalecer os laços comunitários. 2. Perspectiva cabalística. Na Cabalá, a alegria em Purim é vista como uma oportunidade única para acessar níveis mais elevados de consciência espiritual. A festa de Purim é considerada uma época em que a luz divina está especialmente acessível, e a alegria intensificada é vista como um veículo para receber essa luz. Segundo a Cabalá, a alegria sincera e pura durante Purim tem o poder de elevar a alma e conectar o indivíduo com as esferas espirituais mais elevadas, permitindo uma experiência de comunhão íntima com a divindade. Portanto, a alegria em Purim não é apenas uma celebração terrena, mas também uma oportunidade de transcendência espiritual. Assim, tanto sob a perspectiva rabínica quanto cabalística, a alegria e o regozijo em Purim são vistos como aspectos essenciais da celebração, refletindo gratidão pela salvação histórica do povo judeu e proporcionando uma conexão espiritual mais profunda com o divino. 8. O estudo da Torá durante Purim, considerando tanto a orientação rabínica quanto a visão cabalística. 1. Perspectiva rabínica. O estudo da Torá durante Purim é altamente valorizado na tradição rabínica. Durante esta festa, os fiéis são encorajados a se envolverem no estudo dos textos sagrados, especialmente aqueles relacionados à história de Purim, como o livro de Esther e os comentários associados. O estudo da Torá oferece uma oportunidade para aprofundar a compreensão dos eventos e lições da história judaica, como a salvação do povo judeu, a providência divina e a coragem de personagens como Esther e Mardoqueu. Além disso, o estudo da Torá durante Purim promove uma conexão espiritual mais profunda com os princípios e valores do judaísmo, fortalecendo a identidade religiosa e cultural dos participantes. 2. Perspectiva cabalística. Na visão cabalística, o estudo da Torá durante Purim é considerado uma prática fundamental para acessar as energias espirituais especiais que permeiam a festa. A Cabalá ensina que Purim é um momento de revelação divina intensificada, quando a luz espiritual está mais acessível aos indivíduos. Portanto, o estudo da Torá durante Purim é visto como uma forma de se conectar com essa luz e elevar a consciência espiritual.
Além disso, a Torá é vista como uma fonte de sabedoria divina que contém segredos ocultos e ensinamentos místicos que podem ser revelados durante a festa de Purim. Portanto, o estudo da Torá não apenas fortalece a conexão espiritual dos participantes, mas também pode levar a insights espirituais profundos e transformadores. O estudo da Torá durante Purim é valorizado como uma prática essencial que promove a conexão espiritual, aprofunda a compreensão dos ensinamentos judaicos e possibilita a revelação de insights espirituais significativos. 9. Zeher El Mahatzit HaShekel. Trata-se da leitura adicional em memória da doação do meio shekel, considerando tanto a orientação rabínica quanto a visão cabalística. 1. Perspectiva rabínica. A prática de ler textos adicionais em memória da doação do meio shekel durante Purim tem suas raízes na tradição rabínica. De acordo com o Talmud e os comentários rabínicos, o meio shekel era uma contribuição obrigatória feita pelo povo judeu para o Templo de Jerusalém, e sua lembrança é mantida durante Purim como uma expressão de apego às práticas ancestrais. A leitura de textos relacionados à doação do meio shekel durante Purim serve como uma oportunidade para relembrar a importância da contribuição e da generosidade para a comunidade judaica, promovendo valores de solidariedade e responsabilidade mútua. 2. Perspectiva cabalística. Na visão cabalística, a prática de ler textos adicionais durante Purim em memória da doação do meio shekel assume um significado espiritual mais profundo. O meio shekel é visto como um símbolo da unidade e da complementaridade entre as polaridades opostas, representadas pelo mahatzit, metade, e shekel, moeda. Essa dualidade reflete a natureza da realidade divina, onde diferentes forças e energias coexistem e se complementam. A leitura desses textos durante Purim é considerada uma oportunidade para contemplar e integrar essas polaridades opostas dentro de si mesmo, buscando alcançar um estado de harmonia e equilíbrio espiritual. A prática de ler esses textos é uma forma de atrair bênçãos e proteção divina para a comunidade judaica, fortalecendo sua conexão com o divino durante a festa de Purim. Tanto na perspectiva rabínica quanto na cabalística, a leitura adicional em memória da doação do meio shekel durante Purim é uma prática significativa que promove valores de solidariedade, responsabilidade mútua e harmonia espiritual, além de fortalecer a conexão da comunidade judaica com o divino durante esta festa especial. 10. Recitação das bênçãos durante Purim, considerando tanto a orientação rabínica e cabalística. 1. Perspectiva rabínica. Na tradição rabínica, a recitação das bênçãos antes e depois da leitura da Megilá é uma prática central durante Purim. Antes da leitura, é recitada a bênção Sheirianu, que agradece a Deus por nos permitir alcançar este momento especial de celebração. Após a leitura, é recitada a bênção Al-Hanissim, que agradece a Deus pela salvação do povo judeu e pelos milagres realizados durante os eventos de Purim. Essas bênçãos são uma forma de expressar gratidão e reconhecimento pela intervenção divina na história judaica, além de fortalecer o vínculo espiritual entre os fiéis e o Criador. 2. Perspectiva cabalística. Na visão cabalística, a recitação das bênçãos durante Purim é vista como uma oportunidade para atrair bênçãos e proteção espiritual para a comunidade judaica. A Cabalá ensina que as bênçãos têm o poder de invocar as forças divinas e direcionar sua influência para o bem-estar e a prosperidade dos fiéis. Portanto, ao recitar as bênçãos durante Purim, os participantes não apenas expressam gratidão pela salvação do povo judeu, mas também buscam fortalecer sua conexão espiritual com Deus e atrair suas bênçãos para suas vidas. Na perspectiva rabínica e cabalística, a recitação das bênçãos durante Purim é uma prática significativa que promove a conexão espiritual dos fiéis com Deus e expressa gratidão pela salvação e proteção divinas durante os eventos de Purim. As escolhas de receitas específicas para a festa de Purim podem ser influenciadas por vários motivos, incluindo tradição cultural, significado simbólico e preferências pessoais. Aqui estão alguns dos principais motivos para escolher receitas específicas para Purim. Tradição cultural. Muitas receitas para Purim são passadas de geração em geração e têm uma longa história dentro da comunidade judaica. Essas receitas podem estar enraizadas em costumes específicos associados à festa e são valorizadas por sua autenticidade e conexão com a tradição. Significado simbólico. Algumas receitas são escolhidas por seu significado simbólico em relação aos eventos de Purim. Por exemplo, os amantashen são tradicionalmente associados com a história de Purim e simbolizam os chapéus do vilão Amã. Outras receitas podem ser escolhidas por causa de ingredientes específicos que têm significados simbólicos dentro da cultura judaica.
Facilidade de preparo. Algumas receitas são escolhidas por sua facilidade de preparo e praticidade para grandes celebrações, como festas de Purim. Isso pode incluir receitas que podem ser preparadas com antecedência, que são fáceis de transportar ou que podem ser servidas em porções individuais. Sabor e apego emocional. Muitas vezes, as escolhas de receitas são baseadas no sabor e na preferência pessoal dos organizadores da festa ou dos participantes. Receitas que são apreciadas por sua deliciosa combinação de sabores e texturas podem ser escolhidas para agradar aos convidados e criar uma experiência gastronômica memorável. Variedade e diversidade. Ao planejar um menu para uma festa de Purim, os organizadores podem optar por incluir uma variedade de receitas que ofereçam opções para todos os gostos e restrições dietéticas. Isso pode incluir receitas doces e salgadas, pratos tradicionais e modernos, e opções para vegetarianos, veganos ou aqueles com restrições alimentares específicas. Aqui está uma receita tradicional de Hamantarim, os deliciosos bolinhos triangulares recheados geralmente preparados para Purim. Receita de Hamantarim. Ingredientes: 2 meias xícaras de farinha de trigo, meio colher de chá de fermento em pó, 1/4 colher de chá de sal, meia xícara de manteiga sem sal, em temperatura ambiente, 3/4 xícara de açúcar, 2 ovos grandes, 1 colher de chá de extrato de baunilha, geleia de frutas, chocolate derretido ou outro recheio de sua preferência. Instruções: em uma tigela média, misture a farinha de trigo, o fermento em pó e o sal. Reserve. Em outra tigela, bata a manteiga e o açúcar até obter uma mistura leve e fofa, cerca de 2 a 3 minutos. Adicione os ovos, um de cada vez, batendo bem após cada adição. Adicione o extrato de baunilha e misture bem. Gradualmente, adicione a mistura de farinha à mistura de manteiga e açúcar, mexendo até formar uma massa macia. Se a massa estiver muito pegajosa, adicione um pouco mais de farinha. Divida a massa em 2 partes, forme 2 discos e embrulhe-os em filme plástico. Leve à geladeira por pelo menos 1 hora, ou até que a massa esteja firme o suficiente para ser trabalhada. Pré-aqueça o forno a 180 graus Celsius e forre uma assadeira com papel manteiga. Em uma superfície levemente enfarinhada, abra um dos discos de massa até que tenha cerca de 0,5 cm de espessura. Use um cortador redondo, cerca de 7 a 8 cm de diâmetro, para cortar círculos da massa. Coloque cerca de 1 colher de chá de recheio no centro de cada círculo de massa. Dobre as bordas do círculo de massa para formar um triângulo, deixando um pouco do recheio visível no centro. Pressione levemente as bordas para selar. Transfira os amantachen para a assadeira preparada e leve ao forno pré-aquecido por 12-15 minutos, ou até que estejam levemente dourados. Retire do forno e deixe esfriar completamente antes de servir. Aproveite seus deliciosos Hamantarim de Purim. Essa receita rende aproximadamente 24 Hamantarim, dependendo do tamanho. Receita de bolo de sementes de papoula, macolque. Ingredientes para o bolo: 2 xícaras de farinha de trigo, 1/2 colheres de chá de fermento em pó, 1/4 colher de chá de sal, meia xícara de manteiga sem sal, em temperatura ambiente, 1 xícara de açúcar, 2 ovos grandes, 1 colher de chá de extrato de baunilha, meia xícara de leite, meia xícara de sementes de papoula. Ingredientes para a cobertura: 1/4 xícara de açúcar, 1/4 xícara de suco de laranja, raspas de uma laranja. Instruções: pré-aqueça o forno a 180 graus Celsius. Unte e enfarinhe uma forma de bolo. Em uma tigela média, misture a farinha, o fermento em pó e o sal. Reserve. Em outra tigela, bata a manteiga e o açúcar até obter uma mistura leve e fofa. Adicione os ovos, um de cada vez, batendo bem após cada adição. Adicione o extrato de baunilha e misture. Gradualmente, adicione a mistura de farinha à mistura de manteiga e açúcar, alternando com o leite. Misture até ficar homogêneo. Adicione as sementes de papoula à massa e misture até incorporar uniformemente. Despeje a massa na forma preparada e nivele a superfície com uma espátula. Asse no forno pré-aquecido por 35-40 minutos, ou até que um palito inserido no centro do bolo saia limpo.
Enquanto o bolo estiver assando, prepare a cobertura. Em uma panela pequena, misture o açúcar, o suco de laranja e as raspas de laranja. Leve ao fogo médio e deixe ferver por cerca de 3 a 5 minutos, até que o açúcar esteja dissolvido e a cobertura tenha engrossado ligeiramente. Retire o bolo do forno e deixe esfriar na forma por 10 minutos. Em seguida, desenforme o bolo e coloque-o em um prato de servir. Regue a cobertura quente sobre o bolo, garantindo que ela se espalhe uniformemente sobre a superfície. Deixe o bolo esfriar completamente antes de cortar e servir. Aproveite este delicioso bolo de sementes de papoula, macolque, como uma sobremesa especial para celebrar Purim. Receita de creplas. Ingredientes para a massa: 2 xícaras de farinha de trigo, 2 ovos, meio colher de chá de sal, 2-3 colheres de sopa de água, conforme necessário. Ingredientes para o recheio: 200 gramas de carne moída, pode ser carne bovina, frango ou peru. Uma cebola pequena, picada finamente. 2 dentes de alho, picados finamente. 1 colher de sopa de azeite de oliva. Sal e pimenta a gosto. Temperos opcionais, como salsa picada, cominho ou páprica. Instruções. Em uma tigela grande, misture a farinha de trigo e o sal, faça um buraco no centro e adicione os ovos. Misture até que a massa comece a se formar. Adicione a água, 1 colher de sopa de cada vez, até que a massa esteja macia e maleável, mas não pegajosa demais. Se necessário, adicione mais farinha ou água para atingir a consistência desejada. Embrulhe a massa em filme plástico e deixe descansar na geladeira por pelo menos 30 minutos. Enquanto a massa está descansando, prepare o recheio. Em uma frigideira, aqueça o azeite de oliva em fogo médio. Adicione a cebola picada e o alho, refogando até ficarem macios e levemente dourados. Adicione a carne moída à frigideira e cozinhe até dourar completamente. Tempere com sal, pimenta e outros temperos a gosto. Adicione a salsa picada, se estiver usando, e misture bem. Abra a massa em uma superfície levemente enfarinhada até ficar fina, cerca de 2 a 3 milímetros de espessura. Use um cortador redondo, cerca de 7 a 8 centímetros de diâmetro, para cortar círculos da massa. Coloque cerca de 1 colher de chá de recheio no centro de cada círculo de massa. Dobre os círculos ao meio, formando meias luas, e pressione as bordas para selar. Certifique-se de pressionar firmemente para evitar que o recheio vaze durante o cozimento. Em uma panela grande, leve água salgada para ferver. Adicione os creplar à água fervente e cozinhe por cerca de 5 a 7 minutos, ou até que fiquem macios e flutuando na superfície. Retire os creplar da água com uma escumadeira e sirva quente, com caldo de galinha, se desejar. Essa receita rende aproximadamente 20 a 24 creplar, dependendo do tamanho. Você também pode congelar os creplar antes de cozinhar, se desejar, e cozinhá-los diretamente do congelador quando estiver pronto para servir. Aproveite seus deliciosos creplar de Purim. Boas festas! Receita de látice. Receita de ralahar de Purim na descrição do vídeo. Espero que tenham gostado. Comente aqui se desejam outras receitas judaicas ou especiais das festas. Shalom, shalom!